Você já sentiu que Deus estava perto, mas depois algo mudou? John Wesley dizia que existiam momentos em que a presença de Deus era tão forte que ele não conseguia explicar com palavras. Mas o mais assustador é que ele também alertava sobre algo perigoso. Uma alma pode perder a sensibilidade espiritual aos poucos, sem perceber. Hoje você vai entender por que tantas pessoas não conseguem mais ouvir Deus e o que John Wesley fazia para voltar à presença. Muitas pessoas confundem presença de Deus com emoção momentânea, um arrepio, uma música forte, um ambiente emocionante. Mas John Wesley entendia algo mais profundo. A presença de Deus não era apenas um sentimento passageiro, era uma realidade espiritual, algo vivo, silencioso, profundo. Existiam momentos em que ele relatava sentir um peso espiritual tão forte que precisava parar tudo. Não porque estava vendo algo físico, mas porque sua alma percebia algo invisível. E talvez seja exatamente isso que esta geração perdeu: sensibilidade espiritual. Hoje, as pessoas conseguem perceber notificações, barulhos, distrações, mas já não conseguem perceber quando a alma está vazia. John Wesley acreditava que uma pessoa pode continuar vivendo normalmente por fora, enquanto espiritualmente está se afastando por dentro. E esse afastamento quase nunca acontece de uma vez. Ele acontece devagar, quando o coração perde o hábito do secreto, quando a oração vira obrigação, quando o silêncio incomoda, quando a presença de Deus deixa de ser prioridade. Talvez o problema não seja que Deus parou de falar. Talvez seja que o barulho ficou alto demais, e enquanto o mundo prende as pessoas em distrações constantes, a presença de Deus continua procurando corações silenciosos, pessoas dispostas a parar, a ouvir, a permanecer, porque Deus ainda fala, mas poucos conseguem escutar. Existe algo que assustava as pessoas na vida de John Wesley: o silêncio dele. Enquanto muitos precisavam falar o tempo inteiro, ele aprendia a permanecer quieto diante de Deus. Hoje, isso parece estranho, porque as pessoas têm medo do silêncio. O silêncio revela pensamentos, revela dores, revela o estado real da alma. Mas Wesley entendia que o Espírito Santo muitas vezes trabalha justamente nesses momentos silenciosos. Há pessoas que querem ouvir Deus, mas nunca param. Vivem correndo, ansiosas, distraídas, e aos poucos deixam de perceber a presença espiritual ao redor delas. John Wesley acordava na madrugada porque entendia isso. A madrugada silencia o mundo. E quando o mundo se cala, a alma consegue ouvir melhor. Imagine aquele quarto escuro, a Bíblia aberta, a luz dourada entrando lentamente pela janela. O silêncio profundo. Ali ele orava, ali chorava, ali permanecia. E talvez seja exatamente isso que transformava sua vida espiritual. Não eram apenas palavras bonitas, era intimidade real. Hoje muita gente quer viver milagres, mas não quer permanecer tempo suficiente na presença de Deus. Quer respostas rápidas. Mas Deus trabalha profundamente em processos silenciosos. O Espírito Santo ainda procura pessoas assim. Pessoas dispostas a desligar o barulho do mundo e voltar ao secreto. Se essa mensagem está tocando sua alma, se inscreva agora no canal, porque aqui nós falamos sobre profundidade espiritual, presença de Deus e transformação interior. E escreva nos comentários: Deus
me ensina a ouvir sua voz. John Wesley não buscava apenas conhecimento bíblico, ele buscava intimidade, e existe uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e caminhar com Deus. Hoje, muitas pessoas sabem versículos, sabem pregações, sabem discursos, mas perderam intimidade espiritual. John Wesley entendia que intimidade não nasce em ambientes públicos. Ela nasce no secreto, nos momentos silenciosos, nas madrugadas cansadas, nos dias em que ninguém está vendo. Talvez por isso sua presença impactasse tanto as pessoas, porque quem passa tempo com Deus carrega algo diferente. Existe uma profundidade que não consegue ser fingida, e isso incomoda. Porque o mundo moderno ensina a aparência, mas Deus trabalha a profundidade. Wesley sabia que sem intimidade a alma esfria lentamente. A oração perde força. A Bíblia vira rotina. A sensibilidade espiritual desaparece. E então a pessoa começa a viver apenas de aparência espiritual. Mas ainda existe um caminho de volta. A presença de Deus ainda restaura corações cansados. Ainda reacende almas frias, ainda encontra pessoas no secreto. Talvez seja exatamente isso que está faltando na vida de muitas pessoas hoje. Menos distração, mais presença, menos correria, mais intimidade. Porque a presença de Deus não se manifesta apenas em ambientes barulhentos. Muitas vezes ela aparece no silêncio. Uma das maiores batalhas espirituais desta geração é conseguir ouvir Deus em meio ao barulho. Tudo distrai, tudo prende atenção, tudo tenta ocupar a mente o tempo inteiro. E aos poucos, a alma perde a capacidade de permanecer quieta. John Wesley percebia isso antes mesmo da tecnologia existir. Ele entendia que distrações enfraquecem a vida espiritual. Por isso, protegia momentos de silêncio, momentos em que ninguém podia interromper sua comunhão com Deus. Talvez muitas pessoas estejam espiritualmente cansadas, não porque Deus se afastou, mas porque nunca conseguem parar para ouvi-lo. O Espírito Santo ainda fala, mas sua voz raramente compete com o caos do mundo. Ela vem suave, profunda, silenciosa, e somente quem aprende a voltar ao secreto consegue perceber isso. Talvez sua alma esteja cansada. Talvez você esteja sentindo um vazio que nem consegue explicar. Mas existe algo importante que John Wesley entendia. A presença de Deus ainda restaura pessoas no secreto, ainda transforma corações quebrados, ainda reacende almas frias. Seja correr mais, talvez seja parar, silenciar, voltar ao lugar onde sua alma consegue respirar novamente. Porque Deus ainda encontra pessoas na madrugada, ainda toca corações em silêncio, ainda fala com quem decide permanecer. E talvez tudo comece exatamente assim, fechando a porta, abrindo a Bíblia e voltando para a presença de Deus. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar à presença de Deus. E nunca se esqueça, quem aprende a permanecer no secreto, nunca sai vazio da presença de Deus.